professora, para a gente começar, eu queria que você fizesse uma introdução geral sobre esse assunto, uma análise sobre o contexto que está envolvido, né, nessa questão da terceirização. Bom, para entender a terceirização, a gente tem que voltar alguns anos na história, né? Porque a terceirização ela começou como uma prática de organização do trabalho, né, de divisão do trabalho, na década de 70, lá na empresa da Toyota, né? Quem pensou, né, a estratégia da terceirização, pensou por conta da conjuntura que havia, né, no Japão do pós-guerra. E para se adequar a essa conjuntura, pensou na terceirização. Deixa eu explicar melhor. O que acontece? O Japão pós-guerra, todo mundo sabe, né? Ele foi arrasado pela Segunda Guerra. A economia dele estava em frangalhos nessa época. E ele não conseguia fazer face, né, à competitividade do mercado internacional da época. Porque ele não tinha dinheiro. E, além disso, ele não tinha área territorial suficiente para instalar plantas empresariais horizontalizadas como aquelas que existiam nos Estados Unidos. A planta da Ford é um exemplo, né? Então, ele não tinha território, ele não tinha dinheiro, então ele tinha que fazer face a essa competitividade de alguma maneira. Então, o Taiichi Ohno, que é o engenheiro, né, o engenheiro da Toyota na época, ele pensou na estratégia da terceirização para solucionar esses problemas. A questão da falta de área territorial disponível, né, porque o Japão é muito pequenininho. Como ele não tinha condições de instalar uma planta industrial horizontalizada, como eram as plantas, né, na maioria dos casos dos países capitalistas desenvolvidos, ele pensou numa planta empresarial mais enxuta. E a questão da falta de dinheiro e um problema anterior a isso, que era o problema do estoque, né, que existia na produção industrial, ele resolveu com a produção flexível, just in time, era chamada de just in time. Então, o que ele pensou? Bom, para não ter estoque, para não produzir demais e isso levar a um estoque de produção, ele só produziria aquilo que fosse demandado. Por isso, produção just in time. E a empresa, como não era grande, né, não era horizontalizada, a planta industrial não era, ele pensou, vou comprar peças intermediárias de outras empresas, que serão produzidas por outras empresas, para fazer a montagem dos meus carros. Lembrando que o Taiichi Ohno era engenheiro da Toyota. Então, o que aconteceu? É aí que surge a ideia da terceirização. O Taiichi Ohno, ele percebeu que ele não precisava produzir todas as peças dos seus carros, porque para isso ele ia precisar de uma planta industrial enorme. Ele poderia comprar peças, né, de outras empresas que produziriam essas peças intermediárias e ele só ficaria a cargo da montagem. E a questão da produção por demanda também era resolvida, porque ele só precisaria comprar um número de peças suficientes para montar um número de carros suficientes para atender a demanda do Japão na época. Isso também resolveria o problema da economia quebrada que o Japão vivia. Então, a terceirização surge aí, por conta da conjuntura japonesa da época. A partir da década de 80, a ideia da terceirização passou a se generalizar para o resto dos países do mundo. E aí tomou uma outra conotação. Qual conotação? A de se utilizar, de lançar mão, né, da estratégia da terceirização para diminuir custos da produção. Então você vê que houve um desvencilhamento da proposta original e dos objetivos originais, e agora ela serve para essa ideologia, né? Que para ter maior competitividade no mercado internacional, os produtos têm que ser produzidos a baixo custo, e um dos custos que eles dizem, né, que mais encarece a produção é a contratação de empregados. Então, a terceirização passou a ser utilizada como método para baixar os custos de produção e, segundo eles dizem, né,
alavancar a produção e a competitividade. E agora a gente teve recentemente no Brasil esse aval do STF para terceirização restrita. Sim. O que muda a partir disso? Bom, o que acontece? Partindo do que eu expliquei anteriormente, o que acontece? O Brasil, essa ideia da terceirização que começou lá na empresa da Toyota e se disseminou pelo mundo, chegou ao Brasil. E chegou ao Brasil pela primeira vez em 1967. Porque em 1967 foi promulgado um decreto-lei que permitia a administração pública terceirizar. Então, a primeira forma de terceirização praticada no Brasil, que chegou por meio desse decreto, foi a terceirização do serviço público. A primeira. Depois é que atingiu a iniciativa privada, chegou a iniciativa privada em 1974, por meio da Lei 6.019, que é a Lei do Trabalho Temporário. Depois, ela chegou aos serviços de segurança privada, né, e vigilância patrimonial, nos serviços bancários ligados às instituições bancárias, né, também por meio de lei. O que essa decisão do STF faz, né, traçando esse caminho aí, né? Essa decisão, ela foi para fazer face a um posicionamento jurisprudencial que o TST tinha em razão da terceirização. Tá? O julgamento do STF foi de uma ação chamada Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF, tá? O ADPF 324. Qualquer ADPF tem como objetivo invalidar algum ato normal, algum ato de poder que esteja violando a Constituição. Então, quem entrou com esse ADPF foi a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Ela que foi autora do ADPF 324. E o que ela dizia que violava a Constituição? A súmula 331, que é o posicionamento que o Tribunal Superior do Trabalho tinha em relação à terceirização. Então, para ficar bem claro, o objetivo do ADPF foi invalidar a súmula, que foi tida aí como esse ato do poder público, porque partia do judiciário trabalhista, tá? Invalidar essa súmula porque, teoricamente, bem aspas aí, né? Teoricamente, ela violava a Constituição. Quando o Supremo julgou o ADPF, ele concordou com esse argumento da autora do ADPF, que foi a Associação Brasileira do Agronegócio. Ele demonstrou que estava de acordo com a fundamentação que a ABAG trouxe. E, por isso, a decisão. Né? A decisão foi no sentido de desconsiderar a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, porque argumentaram que ela violava a Constituição, especificamente porque violava a livre iniciativa. Bom, se violava ou não, aí é juízo de valor, né? Na minha percepção, não violava, mas é o que fundamentaram e é o que o STF assumiu como verdade, tá? E aí, o que acontece? O julgamento do STF, ele libera a terceirização para qualquer tipo de atividade. Então, agora, empresas que quiserem terceirizar com a finalidade de baixar custo de produção, essa foi a finalidade que sempre norteou a terceirização no Brasil, ela vai poder, seja em qualquer atividade que ela desempenhe, seja uma atividade meio, seja uma atividade fim. E aí, o que isso está em desacordo com o início da terceirização lá na Toyota em 1970, na década, né, de 1970. Na década de 1970, o que se terceirizava? Peças intermediárias. A montagem final ficava a cargo da Toyota. Então, a terceirização, ela sempre teve esse objetivo de sempre terceirizar aquelas atividades que não fossem essenciais à atividade fim da empresa. Por isso, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho dizia isso.
Concordo que esse termo, né, atividade fim, atividade meio, é um termo muito aberto, vago, né, precisava de um conceito mais bem delimitado, mas não era o caso de invalidar a súmula, que era a última barreira existente de proteção dos trabalhadores terceirizados. Muitos estudos apontam que a terceirização ela precariza as condições de trabalho. Por que isso acontece? De que forma que ocorre essa precarização? Bom, em primeiro lugar, a gente tem a questão do objetivo primordial de qualquer terceirização, que é diminuir custos de produção. Diminuindo o custo de produção, a primeira questão é a diminuição do salário do empregado. Então, o trabalhador terceirizado, ele passa a receber menos, né? E, além disso, os encargos trabalhistas que a empresa que terceiriza antes experimentava, agora não experimenta mais. Então, diminuição dos custos de produção é diminuição nessas duas frentes. Dos encargos, que passam a ser bem menores, e do salário, que também é bem menor. Existem estudos do DIEESE, por exemplo, eu poderia citar o DIEESE, que comprovam que os salários dos trabalhadores terceirizados é muito menor do que o salário dos trabalhadores registrados com carteira assinada, empregados, não terceirizados. E, além disso, também faz parte da precarização a intensidade do trabalho. Mesmo ganhando menos, esse mesmo estudo do DIEESE fala que os terceirizados trabalham mais, estatisticamente falando, né, comparativamente falando, trabalham em jornadas semanais superiores do que os trabalhadores que são empregados. Então, eu vejo a terceirização, né, nesses quesitos. Jornada de trabalho maior, salário menor, né, e, além disso, também um outro estudo do DIEESE indica o maior número de acidentes de trabalho que vitimam terceirizados. Isso aí, comparado com o número de acidentes que vitimam empregados, é muito maior. Então, eu vejo a precarização nesses pontos: jornada, salário e acidente de trabalho. Então, é verdade que precariza. Diante disso, a gente pode falar que a fiscalização das condições de trabalho e a proteção mesmo dos terceirizados são mais difíceis? Depende, aí essa resposta ela precisa ser analisada caso a caso. Porque, a bem da verdade, né, mesmo na terceirização, a fiscalização ela é tida como prioridade. Tá? A fiscalização justamente para evitar a ocorrência de acidentes de trabalho. Pela lei, ela deveria existir. Então, mesmo nas leis que permitem terceirizar, elas priorizam essa questão da fiscalização. Agora, aí que eu te falei, caso a caso, se a gente olhar um caso específico, muito provavelmente a gente vai ver que o que a lei estabelece como prioridade nem sempre é seguida. Posso apontar o serviço público, por exemplo. A terceirização que é feita pelo serviço público, a gente sabe, desde 67, né? Essa terceirização, a fiscalização do trabalhador terceirizado compete, além da empresa terceirizada, compete também à administração pública. Isso está na lei. Está na lei, o decreto, né, que autoriza a terceirização na administração pública. Isso está determinado em lei. Só que o que a gente vê? Muitas das vezes não há nenhum agente público, a administração pública não dispõe de nenhum agente público específico para fazer a fiscalização desse trabalho terceirizado. E aí acontecem os acidentes. Então, mas é uma resposta que precisa ser vista caso a caso. Pela lei, a prioridade quanto à fiscalização ela existe, mas se ela é feita ou não, só o caso vai dizer. Os defensores da terceirização alegam que ela facilita as contratações, consequentemente, a terceirização faz o desemprego cair e fortalece a economia. Existe mesmo essa relação direta? Bom, os defensores da terceirização, para falar isso, eles partem de uma premissa, que é uma premissa econômica.
premissa de que eles partem é que os encargos trabalhistas, que eu falei na minha resposta anterior, os encargos trabalhistas estariam ligados ao desemprego. Então, a premissa deles é a seguinte: existem muitos encargos trabalhistas, logo há muito desemprego. Não se contrata por conta de encargos trabalhistas. A premissa de que eles partem é essa. Só que a gente sabe que existem estudos inúmeros na área econômica, das ciências econômicas, que demonstram, por meio de dados empíricos, justamente o contrário. Qual é o contrário? A de que encargos trabalhistas não é o único fator que impacta na questão do desemprego. Ou seja, encargo trabalhista é um dos fatores? Sim. É um dos fatores macroeconômicos responsáveis pelo desemprego, né, no mundo, não só no Brasil, no mundo, tá? Só que não é o único. A dúvida é se ele é relevante assim, se é tão relevante assim como essa outra corrente econômica prega. E essa outra corrente econômica, ela não tem dados empíricos nenhum para sustentar essa premissa. Essa premissa ela é sustentada sem dados. Sem dados, o que é mais, né, incrível. Mas aí, respondendo a sua pergunta, eles pensam assim, né, quem é a favor da terceirização, pensam assim: bom, os encargos trabalhistas são responsáveis pelo desemprego. Se a gente abaixa os encargos, diminui os encargos por meio da terceirização, como eu falei que acontece, eu vou diminuir o desemprego. As empresas vão contratar mais, logo a produção vai ser maior, logo a economia vai crescer, logo a crise vai ser desmantelada. Esse é o raciocínio deles, tá? Agora, qual que é o raciocínio fundamentado em dados empíricos? Encargos trabalhistas é apenas um dos fatores e nem é o mais relevante. Aliás, há uma dúvida se ele é tão relevante assim. O fator realmente mais relevante que impacta na questão do desemprego é o crescimento da economia, o aquecimento da economia, do setor produtivo da economia. Quanto menos desaquecida é a economia do setor produtivo, maior o desemprego. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje. Desemprego batendo lá a casa de mais de 17 milhões de brasileiros, se eu não me engano. Não estou bem certa quanto ao número. Mas são muitos desempregados, né? E o que acontece? Se eu diminuo encargos, como eles pensam, eu não vou fazer diminuir desemprego numa economia que está desaquecida, que está em recessão. Qual empregador, em sã consciência, só porque agora os encargos foram diminuídos, como ele não está produzindo porque não tem demanda, porque a economia está desaquecida, qual empregador só por isso vai contratar um empregado? Melhor dizendo, vai contratar um trabalhador terceirizado? Só por isso? Não, ninguém. Nenhum empregador vai contratar um terceirizado só por isso. Ele vai contratar um terceirizado quando ele precisar. E quando é que ele vai precisar? Quando ele estiver produzindo. E quando é que ele vai precisar produzir muito? Quando a economia estiver aquecida, quando a população tiver poder de compra. Aí sim, tá vendo como é que tem mais relação o crescimento, o aquecimento da economia com a questão do desemprego, com a diminuição do desemprego? Os encargos trabalhistas não são tão importantes assim, não são tão relevantes assim. Então, os defensores da terceirização dizem que a terceirização é boa para gerar emprego. Não gera emprego só por causa disso. E quando gera, são empregos precarizados, com precarização. É aquele discurso, né? Mais vale ter um emprego sem direitos do que não ter nenhum emprego. É o discurso da catástrofe que eles utilizam. Totalmente retórico. Isso gera impacto na competitividade empresarial? Aí sim, talvez gere. Realmente, uma empresa que tem menores custos de produção tem maiores condições de competir no mercado internacional. Mas se o mercado internacional também estiver desaquecido,
Para que competição? Não vai haver competição. Entendeu? Então, eles se sustentam em falácias retóricas, para demonstrar que são de acordo com a terceirização. E o serviço público em específico, como que ele é afetado? O serviço público, ele é afetado da seguinte maneira. Eu costumo dizer que a terceirização permitida na administração pública é uma forma de reforma do Estado. Mais uma vez a gente volta nos defensores da terceirização, né, nas falácias econômicas que eles pregam. Uma das outras falácias, bastante famosa, é do Estado mínimo, não é? De que o Estado precisa ser mais enxuto, né? Que a máquina administrativa está muito inchada, não é assim? Então, a terceirização, ela é uma forma de se chegar a esse objetivo de Estado mínimo. Porque a administração pública, podendo terceirizar vários de seus serviços, ela não vai contratar servidor público concursado. Ela não vai ter mais servidor público. Vai haver uma diminuição, né, dos cargos privativos de servidores públicos, e aí eles vão conseguir chegar ao objetivo deles de Estado mínimo. Um Estado mais enxuto, com menos salários para pagar, porque os custos da terceirização são infinitamente menores, à custa de precarização. E precarização do serviço público também. Eles dizem que vai melhorar a qualidade do serviço público. Eu não vejo como. Porque a qualidade do serviço e do produto, ela é sustentada naquela outra ponta da questão da competitividade, né? Que as empresas podendo ser mais competitivas, né, a competitividade vai gerar uma necessidade por especialização cada vez maior de produtos e serviços. Aí você vê uma relação, mas isso é na iniciativa privada. Vai falar de competitividade na iniciativa pública? Isso existe? Não. Então, a falácia dos serviços de maior qualidade, serviços públicos de maior qualidade, não se aplica no caso da terceirização da administração pública. Pode ter uma aplicação, sim, na terceirização da iniciativa privada, que é por conta da competitividade. Na administração pública não tem jeito. Então, eu tenho as minhas dúvidas de que esses serviços públicos serão de maior qualidade a partir do momento que passarão a ser terceirizados. E a questão da representação sindical, como que ela fica nesse cenário de terceirizações? A questão da representação sindical também é bastante delicada. Por quê? Como é que se define representação sindical no Brasil? É por meio de categorias econômicas. O que são categorias econômicas? São aquele conjunto de atividades empresariais, tá? Que definem, por questão de similitude, né? Que definem um determinado tipo de setor, um determinado tipo de atividade. Então, eu poderia citar a indústria. A indústria é uma categoria econômica. O comércio é uma categoria econômica. Então, você tem aí categorias econômicas. A representatividade sindical, ela é definida a partir da existência dessas categorias. Então, é por isso que trabalhadores do setor da indústria podem constituir um sindicato que represente aquela categoria profissional da indústria. Assim como os trabalhadores do comércio podem constituir um sindicato que representem aquela categoria. Agora eu te pergunto, empresa de terceirização é uma categoria econômica? Não. É aí que está o problema. Não é definido como categoria econômica. Então, eles não têm sequer o direito de constituir um sindicato que os represente. Porque no Brasil, o conceito da representação sindical se dá em razão da categoria econômica. E terceirização não é categoria econômica. Porque terceirização pode prestar qualquer tipo de serviço. Eu tenho terceirização desde o serviço de limpeza até o serviço de segurança. Limpeza é categoria econômica, segurança é categoria econômica, terceirização não.
Então você tem aí uma pulverização da representação sindical. Você tem os terceirizados da limpeza que podem ser representados pelos sindicatos desse setor. Você tem os terceirizados da saúde que podem ser representados pelo sindicato desse setor. Você não tem um sindicato único que represente todos os terceirizados. Então é essa pulverização que é o perigo para a representação sindical. Os sindicatos do jeito que já estão, né, sem representatividade, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, vão padecer de maior ausência de representatividade a partir de agora. Esse é o problema com relação à representação sindical. Você pode vir a ter trabalhadores que não sejam representados por sindicato nenhum. Porque vários sindicatos atuando, né, nessa pulverização é a mesma coisa que nenhum. E eu acho que o que a gente precisa ter em consideração a respeito desse assunto, né, da terceirização, é que as cenas dos próximos capítulos ainda não se desenrolaram. Nós tivemos sim a reforma trabalhista, que alterou questões referentes à terceirização. Nós tivemos sim o julgamento da DPF 324 pelo STF, que também alterou questões atinentes à terceirização, mas ainda há mais coisa por vir, né? Há uma outra ação sob júdice junto ao Supremo Tribunal Federal, e há ainda mais um projeto de lei em tramitação atualmente no Senado, que ainda precisa ser votado, discutido e promulgado sobre terceirização. Então, o que a gente precisa ter agora é paciência para esperar esses novos acontecimentos que ainda estão por vir.